Olha, Jean-Jacques Rousseau, ele é, sem dúvida, um dos pensadores mais influentes e, vamos ser sinceros, um dos mais desafiadores do iluminismo. O trabalho dele simplesmente virou a filosofia política de cabeça para baixo. Então, vamos mergulhar fundo nas suas ideias revolucionárias sobre liberdade, desigualdade e sobre como a gente poderia, quem sabe, construir uma sociedade realmente justa. Certo. Vamos direto ao ponto. A grande questão que não saía da cabeça do Rousseau era este dilema que, na verdade, nos assombra até hoje. Por um lado, queremos proteção, a segurança que uma comunidade oferece. Mas, por outro, queremos autonomia, a liberdade de obedecer apenas a nós mesmos. Será que dá para ter os dois? Rousseau acreditava que sim, mas isso ia exigir uma reformulação radical de tudo o que pensamos sobre política. Para a gente entender bem o Rousseau, ajuda muito colocar ele lado a lado com outro gigante, o Thomas Hobbes. Hobbes tinha uma visão bem pessimista, né? Ele via a natureza humana como egoísta, violenta, e dizia que a gente precisa de um governante superpoderoso, um Leviatã, para nos salvar de nós mesmos. Basicamente, a gente abre mão da nossa liberdade em troca de segurança. E aí vem o Rousseau e pumba, vira essa lógica de cabeça para baixo. Ele parte de uma ideia radicalmente otimista. Nós nascemos bons. Então, o que deu errado? Pois é aqui que Rousseau entra com o seu diagnóstico. Ele argumentava que o problema não está na nossa natureza, mas sim nas nossas instituições sociais que nos corrompem. A sociedade, do jeito que a gente conhece, é o que desperta o que há de pior em nós. Mas como é que isso acontece exatamente? A chave para entender tudo isso está num conceito psicológico que o Rousseau chamou de amour propre. E atenção, é muito importante não confundir isso com um simples amor próprio, aquele instinto de autopreservação. O amor próprio é um tipo bem específico de amor próprio que depende totalmente da opinião dos outros. É aquele desejo de ser visto como alguém de valor, que muito rápido se transforma na necessidade de ser visto como mais valioso que os outros. E o Rousseau desenha um caminho bem claro de como essa corrupção acontece passo a passo. No início, a gente começa com um amor próprio natural e saudável, o amor de soi. Mas aí, a sociedade introduz a propriedade privada, de repente existe o meu e o teu. E aí a gente começa a se comparar. Quem tem mais, quem é melhor. E essa comparação constante, sabe, é o combustível que inflama o amor próprio, transformando-o numa força tóxica, competitiva, que gera inveja, vaidade e, claro, muito conflito. E olha, essa citação aqui resume a ideia central dele de uma forma brilhante. Os nossos vícios não nascem com a gente. Eles são o resultado das nossas estruturas sociais. É a sociedade, com sua desigualdade e competição, que nos ensina a ser ciumentos, gananciosos e hostis. Ou seja, a culpa não é de quem nós somos na essência, mas sim do jeito que a gente organizou o mundo ao nosso redor. Ok, então se a sociedade é o problema, como é que a gente conserta isso? Como criamos uma comunidade que nos protege sem nos corromper? A resposta do Rousseau é uma das ideias mais famosas e também mais polémicas de toda a filosofia política, a vontade geral. É importante entender. A vontade geral não é simplesmente o que a maioria das pessoas quer. Não é uma votação simples. É algo muito mais profundo. É a vontade coletiva do povo, sempre voltada para o bem comum. É o que sobra quando cada pessoa consegue deixar de lado seus interesses particulares e se pergunta o que é melhor para todos nós, como uma comunidade de iguais? E aqui está uma distinção que é absolutamente crucial. A vontade de todos é só a soma dos desejos egoístas de cada um. É barulhenta, cheia de conflitos e baseada no interesse próprio. Já a vontade geral, por outro lado, é única e focada no que nos une. Pensem, por exemplo, num time de futebol. A vontade de todos pode ser cada jogador querendo ser estrela, mas a vontade geral é o desejo que todos compartilham de vencer o jogo. Essa citação é de deixar a gente de queixo caído, né? Mas ela mostra perfeitamente o quão radical era a ideia de Rousseau. Numa sociedade legítima, se a nossa opinião pessoal perde, não quer dizer que a gente foi oprimido, quer dizer que a gente estava enganado sobre o que realmente servia ao bem comum. O objetivo não é que a nossa vontade particular vença, mas sim que a gente descubra coletivamente qual é a vontade geral. E tudo isso nos leva a uma redefinição de liberdade que é, sinceramente, genial. Liberdade de verdade não é ausência de regras, é viver sob leis que nós mesmos criamos como uma comunidade. Quando obedecemos à vontade geral, na verdade estamos obedecendo a nós mesmos, à nossa própria vontade coletiva e racional. A gente não está sendo subjugado. Pelo contrário, estamos alcançando a forma mais pura da autonomia.
Ok, a teoria é fascinante, né? Mas como é que isso funcionaria na prática? Como seria uma sociedade assim? Vamos então ao plano político do Rousseau. Porque ele não era só um sonhador, não. Ele propôs instituições bem específicas para tornar a vontade geral uma realidade. Para o Rousseau, uma república livre de verdade precisava se apoiar em alguns pilares fundamentais. Primeiro, o Estado de Direito. As leis têm que ser gerais e valer para todo mundo, sem exceção. Segundo, a participação direta. Os cidadãos têm que fazer suas próprias leis sem delegar esse poder. E terceiro, um ponto crucial. As desigualdades econômicas extremas precisam ser controladas, porque elas destroem a liberdade. E por fim, nada disso funciona sem uma forte solidariedade cívica, um sentimento de pertencimento e propósito em comum. E olha, esses princípios não eram só ideias soltas, jogadas ao vento, eles foram detalhados na sua obra mais famosa, O Contrato Social. Esse livro foi, na verdade, um manual revolucionário para um novo tipo de Estado, um Estado onde a autoridade não vem de um rei ou de Deus, mas do próprio povo, e onde o objetivo do governo é garantir a liberdade e o bem-estar de todos. Mas aí fica a pergunta, por que é que a gente ainda está falando de um pensador do século XVIII? Por que ele ainda é tão relevante? Bem, é porque as questões que Rousseau levantou estão bem no centro dos nossos debates políticos de hoje em dia, sobre democracia, desigualdade e o que significa ter uma sociedade justa. O impacto dele na história é simplesmente gigante, inegável. Ideias como a soberania popular, aquela noção de que o poder político pertence ao povo, ajudaram a inspirar revoluções que derrubaram monarquias e mudaram o mundo. Aquela famosa frase, nós, o povo, tem um eco fortíssimo do pensamento de Rousseau. E o mais incrível é que as perguntas que ele fez são exatamente as mesmas que a gente se faz até hoje. Continuamos discutindo as causas da desigualdade, as bases da autoridade de um governo e qual é o equilíbrio certo entre direitos individuais e responsabilidades com a comunidade. Não são questões do passado, são as questões da nossa vida política agora. E isso tudo nos deixa com uma última questão, talvez a mais importante de todas. Rousseau nos ofereceu uma visão poderosa de uma comunidade unida por um propósito comum. Mas será que essa visão é uma utopia? Algo impossível de alcançar? Nessa batalha entre o nosso interesse particular e o bem coletivo, qual dos dois está destinado a vencer? Rousseau acreditava que poderíamos escolher o bem comum, mas essa talvez continue sendo a grande questão da nossa vida em comunidade.